Desejo a todos um bom sábado, as boas-vindas a todos os irmãos, às nossas visitas. Que Deus abençoe e possam sentir-se bem aqui no nosso meio esta manhã e que possamos fazer tudo sempre com o pensamento para a glória do nosso Deus. Irmãos, o tema de hoje, porque o sábado, é importante, porque o sábado faz parte do quarto mandamento da lei de Deus. Vamos falar na lei de Deus, mas em concreto no mandamento, o sábado, porque todos eles são importantes. E porquê o sábado? É uma pergunta. Porquê o sábado? Todos os irmãos que possam ter aí um livrinho, uma folha, uma caneta para apontar, porque isso é muito importante. Porque mais tarde, se alguém vos perguntarem, olha, porquê é que guardam o sábado, porquê isto, aquilo, então já podem estar aqui um pequeno estudo preparado para se defenderem. Já que se não estudarem a palavra de Deus, ao menos têm aqui uma orientação para dizer, eu guardo o sábado por causa disto e aquilo, e aquilo, e aquilo. Então vamos ver várias razões. Irmãos, eu escolhi não uma, não duas, não três, mas 10 razões para guardar o sábado. E porquê o sábado? É claro que existe muito mais. Mas dentro dessas 10 razões, nós vamos falar o porquê de guardar o sábado. Então, o tema de hoje, nós lemos Isaías capítulo 8 e o versículo 20, que diz, a lei, sabemos, a lei de Deus, a lei, e ao testemunho. Isto é, a palavra de Deus testemunhada por os profetas e escrita para exemplo nosso hoje. Então, se eles não falarem segundo a lei e o testemunho, é porque não há luz neles. Pode-se falar muito, mas se não vivem a lei de Deus e o seu testemunho, é porque não há luz neles. É o que diz aqui Isaías. Porquê, irmãos? Porque é importante não só falar, mas também testemunhar. Devemos testemunhar o porquê da lei e o testemunho. Isto trata-se de... Como é que eu posso dar um exemplo? De fidelidade, de um compromisso com Deus, não é? O apóstolo João diz, aquele que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Porque o conhecer a Deus tem como consequência a lei do próprio Deus que eles dizem que conhecem. Então, se nós dizemos que conhecemos a Deus e não guardamos os seus mandamentos, somos mentirosos. Então, trata-se de um compromisso. Eu vou fazer uma comparação aos nossos olhos, a comparação de um casamento, né? Eu posso dizer que amo a minha esposa, mas ando com outra. Eu amo a minha esposa, só que os meus atos mostram o contrário. Então, se eu amo a minha esposa, o que é que tem que acontecer? Tem que haver fidelidade. Então, se eu sou fiel é porque eu amo a minha esposa, simplesmente. Então, se eu amo a Deus, guardo os seus mandamentos. Se eu guardo os seus mandamentos, é porque amo a Deus. Simples. Compromisso, um relacionamento, uma comunhão com Deus. Então, vamos ver então 10 razões do porquê que devemos guardar o sábado. Primeira razão. Qual é a primeira razão? É que o sétimo dia foi abençoado e santificado por Deus. Nós podemos acompanhar isso em Gênesis capítulo 2. Os irmãos hoje vão estudar muito a palavra de Deus. Gênesis capítulo 2. E também pedi aos irmãos, aqueles que estivessem disponíveis e de bom agrado, poderem também lerem para nós estes versículos. Gênesis, lá no início, que significa o início, nós vemos que Deus criou o mundo em 7 dias, não? Não, em 6 dias. E lá que no princípio Deus criou os céus e a terra, e havia trevas sobre a face do abismo, então Deus fez a primeira coisa, foi a luz. Deus fez a luz e viu que a luz era muito boa, o primeiro dia. O segundo dia ele dividiu as águas dos céus e as da terra, fez a separação das águas, e vemos para aí fora, ele criou os animais, etc., os astros, tudo, e no 6º dia ele fez o homem do pó da terra, vemos lá a formação, e vemos o 7º dia. O que é que ele falou do 7º dia? Então, Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3, que nos diz, um irmão que possa ler para nós, faz favor, ou irmã. Pedir a irmã Amélia, então? Ora, havendo Deus contemplado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Amém. Obrigado, irmã Amélia. Então, vemos aqui que Deus, havendo terminado no dia 7º, aqui não fala no sábado. Nós mais tarde vamos ver que o dia 7 não é o sábado. Porque o dia 7 podia ser qualquer um, depende de onde começamos a contar. Se começarmos a contar à quinta-feira, não é? Se começarmos a contar à segunda-feira, o dia 7 ia ser o domingo, não é? Para aí fora. Pronto. Então vemos que Deus terminou a sua obra no 7º dia, ele descansou. E nesse dia de descanso, ele abençoou e santificou. Isto é muito importante compreender isto. Vou dar um exemplo. Faz conta que eu tenho aqui 7 canetas. São todas iguais. Cores, tudo igual. E agora, dessas canetas, 7 canetas, eu tiro uma e digo, esta caneta é especial.
apesar de ser iguais às outras, mas é uma caneta abençoada, portanto, algo abençoado, por quem? Por Deus, e santificada, isto é, separada. Então, usando essas canetas, podemos usar os 7 dias da semana, e que Deus fez estes 7 dias da semana, e num dia Ele colocou a sua bênção e a sua santificação, ao contrário dos outros dias. Então vemos que é um dia separado dos outros. É um dia abençoado por quem? Por Deus. Então essa é a primeira razão por qual eu guardo o sábado e porque eu o sábado. E podemos acompanhar também aqui em Desejar Todas as Nações, no capítulo 29, os irmãos podem acompanhar. Como houvesse repousado no sábado, abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Separou para uso santo. Deu a Adão como o dia de repouso. Era uma lembrança da obra da criação e assim um sinal do poder de Deus e de seu amor. Diz as Escrituras. Fez lembradas as suas maravilhas. Está escrito em Salmos capítulo 111, versículo 4. E diz que as coisas que estão criadas, não é? Declaram as suas coisas invisíveis, desde a fundação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade. Então vemos que o sábado foi criado por Deus e foi dado a quem? Deu a Adão. E foi lembrança da obra da criação. Um sinal. Então vemos que o sábado foi dado a Adão, nós vamos ver mais tarde, e foi para que Adão lembrasse das obras da criação de um Deus maravilhoso, um Deus de amor e um Deus de poder. Porque quem cria do nada só pode ser Deus. Só Ele tem esse poder de dar vida a coisas onde não há vida. Não é? Ele fez isso no homem, criou o homem do pó da terra, depois de formar o homem, soprou-lhe o fogo de vida e o homem tornou-se alma vivente. Não é? Se nós hoje fizermos um boneco de barro, falta agora dar a vida a ele. Não é? E como? Não temos esse poder de dar vida, de criar vida, mas Deus tem. E hoje as mulheres têm poder não de dar vida, mas de gerar vida. Uma bênção, uma comparação de criação. Pronto. Então essa é a primeira motivo, a primeira razão por qual eu guardo o sábado. Foi o dia santificado e abençoado por Deus lá no Gênesis. E lá no Gênesis só havia Adão e Eva. Não haveria judeu, muçulmano, católico, adventista do 7º dia, não havia mais ninguém. Foi dado ao homem, unicamente, esse sábado como memorial. Segunda razão por qual devo guardar o sábado. Porque é o sábado do 7º dia. Qual é a segunda razão? Eu pus aqui, Deus determinou que lembrássemos. Isto nos leva aonde? Aos mandamentos? À lei de Deus. Vamos então abrir em Êxodo capítulo 20, versículo 8, 9, 10 e 11. Vamos, Gênesis, a seguir a Gênesis é Êxodo. E o capítulo 20 nos fala sobre o relato do acontecimento em que Deus chama Moisés e escreve nas tábuas da lei, nas tábuas de pedra, a lei de Deus. E vamos falar sobre os 10 mandamentos, não sobre os 10 mandamentos, mas sobre um mandamento que está nos 10 mandamentos. Então, esta segunda razão de guardar o sábado é que Deus determinou que lembrássemos. Diz o versículo 8. Irmão Peixoto. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Obrigado, irmão Peixoto. Então vemos aqui vários motivos para guardar o sábado. Primeiro, Deus nos chama a lembrar do sábado. Para quê? Para o separar. Porque Deus já o fez isso. Já o tinha separado, que era um dia especial comparado com os outros 6 dias da semana. É um dia santificado e abençoado, que nos diz aqui. E vemos que Deus é um Deus de amor, é um Deus que cuida, que diz, ora, não só tu descansarás, mas também os teus filhos, os teus servos, né? Imaginemos que temos uma empresa, temos funcionários, então os funcionários também devem descansar. E naquela altura eles trabalhavam muito com o campo, e os animais também devem descansar, que eles também trabalham e devem descansar. Ou isso tudo é subcarregado e não há tempo para descansar. Então vemos que o descanso é importante, assim como o trabalho. Mas se trabalharmos sem descansar, o que é que vai acontecer?
Então vemos que Deus chama a família a descansar. E também diz que ao estrangeiro, aquele que não é judeu, que nem é um estrangeiro que não faz parte do povo de Deus, ele também deve descansar. Não só para o povo de Deus, mas também aqueles que não são povo de Deus também devem descansar. Então vemos aqui mais um motivo para guardarmos o sábado. É um dia em que podemos descansar. É claro que não podemos descansar nos outros dias, mas se Deus diz que era o sábado, porque é que eu vou dizer que agora é outro dia? Né? A pergunta é, importa o que eu penso ou o que Deus disse? Né? Então importa agradar antes a Deus do que aos homens, ou até a mim mesmo. Então vemos aqui vários argumentos de guardar o sábado e que mostra porque em 6 dias, né, Deus fez em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e tudo. Mostra a criação. Onde é que essa criação existe? Lá no Gênesis. Lá no Gênesis mostra o relato da criação. E Deus chama o apelo porque nós temos muita inclinação, muita tendência a esquecermos facilmente as coisas. Por isso é que na escola sabatina diz que nós devemos ensinar às crianças até colocar a lei de Deus nas paredes para que lembremos dela, para que não esquecemos desses mandamentos. No livro Conselhos e Professores, Pais e Estudantes, nos diz assim: a lei de Deus foi escrita com o seu próprio dedo em tábuas de pedra. Assim, mostrando que ela não podia nunca ser mudada ou anulada. Deve ser conservada através dos séculos da eternidade, tão imutável como os princípios do seu governo. Cristo, o Filho de Deus, deu a vida a fim de tornar possível ao homem o ser restaurado à imagem de Deus. É o poder de sua oração que une os homens na obediência da verdade. Então vemos que Deus primeiro escreveu em tábuas de pedra. Significa que se alguém for lá escrever por cima, o que é que vai acontecer? Vamos saber logo que foi alterado, lógico. E que mostra que também é o princípio do governo no céu. No céu existe essa lei. Então Deus escolhe agora este povo, da descendência de Abraão, dá a Moisés a lei para que aquele povo, se fosse um povo separado, um povo diferente, o representante de Deus, o representante da lei de Deus aqui na terra, para transmitir aos outros povos. Para que os outros povos saibam que há um Deus, que é Criador e que reservou um dia para o descanso, um dia para a adoração. Isto é, Deus dá-nos 6 dias para fazer as nossas obras, e ainda nos dá um dia que é dele, para nós termos tempo para ele. Não é maravilhoso? E além de termos tempo para ele, também temos tempo para a família, coisa que não temos durante a semana. Então, se podemos desligarmos da escola, do trabalho, e usarmos este dia para a glória de Deus, como ele pediu, toda a família se unirá, e haverá mais união, mais amor, mais convívio, e Deus é honrado nesse propósito. Então, da segunda razão, passamos para a terceira, lógico. Não há, se a seguir à segunda, vem a terceira. Então, o motivo por qual devemos guardar o sábado e porquê o sábado. Diz aqui que é um sinal. É um sinal, é algo que faz a separação, uma diferença. Vamos então abrir em Ezequiel, capítulo 20, e o versículo 12 e o versículo 20. Ezequiel, passamos um bocadinho para a frente. Capítulo 20 e o versículo 12 e o versículo 20. Vamos ver aqui que nos mostra que o sábado é um sinal. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E o versículo 20. E santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então vemos aqui que o sábado é um sinal do poder, do amor de Deus, que serve como sinal a esse povo, para fazer a separação então dos outros povos que guardam outro dia, que cultuam outros deuses, que têm a sua religião, assim, as suas crenças. Então esse povo de Israel era um povo separado. Não porque o sábado era algo novo, o sábado não é algo novo, já foi criado lá na criação, o povo é que esqueceu. Então Deus chama Abraão e faz uma aliança com ele e diz: Abraão, eu vou ser contigo, né? Serás abençoado, tu e as tuas famílias serão abençoadas, e engrandecerei o teu nome. Porquê? Porque a partir da descendência de Abraão, seria o povo que iria ter o privilégio de ser os representantes da lei de Deus aqui na terra. Infelizmente este povo se desviou e acabou por não cumprir assim diretamente ao chamado. Então podemos também comparar sobre este resumo no livro Maranata, é um livro de meditações. Na meditação 21 de agosto, os irmãos podem encontrar lá este texto, que nos fala sobre o sábado como um selo. E aqui faz uma comparação de um sineto. Os irmãos sabem que é um sineto?
Os reis normalmente, eles quando fazem algum decreto, eles tinham um anel, e o anel tem ali a marca da autoridade do rei, e no meio da cera, não é? Da bela cera, eles carimbavam lá o selo, a marca, não é nada de novo. Pronto, então isto mostra que o rei carimbou aquela carta, selou ali um decreto que tem a autoridade desse rei. O sábado é exatamente isso. É o carimbo de Deus mostrando a sua autoridade como Deus e como Criador. E vamos ver então aqui, neste exemplo. O selo de Deus vivo só será colocado sobre os que possuem uma semelhança com Cristo no caráter. Como a cera recebe a impressão do sinete, assim deve a alma receber a impressão do Espírito de Deus e reter a imagem de Cristo. Uma comparação espiritualmente. Muitos não receberão o selo de Deus porque não guardam os seus mandamentos, nem produzem frutos da justiça. Eu diria a cada crente, acrescentai o Espírito de graça celestial à vossa experiência. Este é o sinete do caráter de Cristo. Então, o guardar os mandamentos de Deus mostra-nos o caráter de Cristo. Como explicar isto? Aqui diz que quando este sábado, quando a lei de Deus é colocada no nosso coração, fica lá uma marca. E essa marca deveria ser o caráter de Cristo. Estão a entender? Digamos que Deus, através do conhecimento desta mensagem, Ele mostra-nos a nós a lei de Deus, a importância dela, a importância do sábado, e ao adotarmos a lei de Deus como nossa, nós começamos a produzir frutos. Isto é, se a lei de Deus diz para não roubar, nós vamos ser justos, não vamos roubar. Porque não vamos roubar o nosso semelhante porque o amamos, faz parte. Nós não vamos trair a nossa esposa, primeiro porque é um princípio de Deus, Deus não quer isso, e ao fazermos isto estamos a ser fiéis. Nós não vamos mentir, né? Nós vamos honrar os mais velhos, né? Pai e mãe, e não vamos cobiçar. Então isso faz parte da lei de Deus. Quando nós fazemos isso, vemos a imagem de Cristo. Vemos a imagem de Cristo, vemos o caráter de Deus, vemos a lei de Deus manifestada em nós. Então é isto que acontece. Deus deseja carimbar, colocando o seu Espírito em nós, para produzirmos os frutos da justiça e manifestar então o caráter de Cristo. Então a terceira razão para a qual devemos guardar o sábado é que ele serve de sinal, que marca este povo. Quarta razão. Qual é a quarta razão para guardar o sábado? Ou porque é o sábado? Diz a Bíblia que deve ser guardado para sempre. Então mais uma razão para guardar o sábado. Então vamos ver isso em Êxodo capítulo 31. Lá no princípio temos Gênesis, depois temos Êxodo, capítulo 31 e o versículo 16 e 17. Guardarão, pois, o sábado dos filhos de Israel, celebrando nas suas gerações como pacto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e achou refrigério. Amém. Obrigado, irmã Amélia. Então vemos aqui o motivo. Diz que o 7º dia, o sábado, guardarão o sábado, quem? Os filhos de Israel. Aqui fala para o povo de Israel, mas o sábado foi dado a Adão. O povo de Israel foi os depositários desta confiança da lei de Deus. Por isso é que o povo de Israel deveria, para dar o exemplo aos outros povos. Senão podemos ficar aqui, isso é só para os filhos de Israel, portanto o sábado não é para mim. E esconder-se atrás deste versículo. Não é bem assim. E diz que será para a geração, para celebrarem nas suas gerações, com uma aliança perpétua. Isso significa uma aliança definitiva sempre. E diz assim, entre mim e os filhos de Israel, entre Deus e os filhos de Israel, será como sinal, mais uma vez, o sinal, que será para celebrar sempre. Porque, mais uma vez, chama aqui ao relato da criação. Porque em 6 dias, como fala lá nos 10 mandamentos, Deus fez todas as coisas. Então mostra aqui uma quarta que deve ser guardado para sempre. Esta é mais uma razão para que guardar o sábado. Nos diz aqui também no livro Conselhos para a Igreja, capítulo 47, os irmãos também podem buscar isto lá no livro, que nos diz: ao livrar o Senhor do Egito, o seu povo Israel, e confiar-lhes sua lei, ensinou-lhes que pela observância do sábado deveriam distinguir-se dos idólatras. Uma separação. Esse deveria ser o sinal da diferença entre os que reconheciam a soberania de Deus e os que recusavam aceitá-lo como seu Criador e Rei. Diz em Êxodo, entre mim
e os filhos de Israel serão um sinal para sempre, disse o Senhor. Guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Então vemos aqui uma diferença deste povo com os outros povos. Este povo era o único povo que guardava o sábado. Isto era, foram os representantes da lei de Deus nesta terra, do governo de Deus. Então este povo se separava dos outros através um dia do sábado. Faziam então essa diferença. Para os afastar dos idólatras, dos que cultuam outros deuses, cultuam outros dias e fazem então a separação. Que há sempre alguém que irá viver esses princípios e guardar esses princípios da lei de Deus. Estamos a falar na lei completa. Não podemos só buscar o sábado, mas toda a lei. Porque o apóstolo Tiago diz, aquele que transgride um destes pequenos mandamentos, não é? É transgressor de toda a lei. Não é? Aquele que diz, eu não mato, mas roubo, é ele culpado de toda a lei, não só de um ponto da lei. Porquê? Porque aquele que escreveu, não matarás, também escreveu, não roubarás. Então quando transgredimos um mandamento, estamos a transgredir contra aquele que escreveu toda a lei. E o sábado também faz parte. Quando não guardamos o sábado, quando fazemos os nossos interesses nesse dia, ou quando fazemos qualquer outra coisa, buscando o interesse próprio, estamos a desonrar a Deus, estamos a transgredir a lei do sábado, sem falar que o sábado, como pertence a Deus, estamos a roubar esse dia a Deus e usufruir para nós, nosso proveito. Quinta razão porque o sábado. Jesus nos deu o exemplo. Então Jesus também nos deu o exemplo sobre o sábado. Os irmãos podem acompanhar em Lucas, capítulo 4 e o versículo 16. Vamos então agora ao Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e o capítulo 4 e o versículo 16. Que nos diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Então vemos aqui o que é que Jesus só fazia também ao sábado. Ele, segundo o seu costume, o costume de Jesus, assim como o costume dos judeus, eles ao sábado iam à sinagoga, aqui à sinagoga, e também neste sábado ele levantou-se para ler. Nós sabemos que ele leu o livro do profeta Isaías, onde diz: o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu para dar visão aos cegos, curar os paralíticos, dar esperança. E realmente foi esse o chamado de Jesus. Então vemos aqui uma razão de porque é o sábado e porque é guardar o sábado. Porque Jesus também o fez. Sexta razão. A sexta razão porque é que devemos guardar o sábado? Porque Deus não muda. É interessante, nós homens falíveis mudamos. Às vezes temos uma ideia e achamos que é assim, mas depois com o tempo vemos que estava errado afinal e temos que mudar. Mas Deus, que é Deus, Ele quando diz uma vez, já está feito. Porque ele não se engana como nós, Ele não é como um homem. Porque Ele quando diz já em perfeição, diz já o que é certo. Então vamos ver então aqui 2 versículos, Malaquias. Os irmãos voltam atrás, antes de Mateus. É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias. E vamos ler o capítulo 13 e o versículo que nos diz: Porque, isto é Deus a falar, porque eu, o Senhor, não mudo. Ainda bem. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Imaginemos se Deus mudasse e todos os povos foram destruídos por causa de adorarem outros deuses e fazerem sacrifícios de crianças, etc., que eles faziam em adoração aos seus deuses. O povo de Israel, que acabou também por adorar outros deuses e fazer pior que as outras nações, se Deus mudasse o pacto que tinha com essa lei, eles seriam todos destruídos. E quem é que depois restaria? Então ainda bem que Deus não muda, porque Deus fez uma aliança com Abraão. E disse que faria uma aliança com Abraão e a sua descendência até vir Jesus. Não é? Em ti, em Isaac, viria a descendência que levaria ao nascimento de Jesus. Não é? Entre Maria e José. Então vemos aqui que Deus não muda, diz aqui o profeta Malaquias. E também, Tiago, capítulo 1, versículo 17, também nos diz que Deus não muda. Vamos aqui a Tiago, a seguir ao livro de Hebreus, no capítulo 1 e o versículo 17, também diz aqui que Deus não muda. Diz assim: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto,
descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. De quem é que vem a boa dádiva? Vem do alto, vem do Pai das luzes, do Pai, de Deus. Em quem não há nele, o que é que diz aqui? Mudança. E nem sombra dessas mudanças, nem sombra de variação existe entre Deus. Então, esse é o motivo pelo qual devemos guardar o sábado. Porque Deus foi uma instituição lá separada, no Éden. Deus disse para nos lembrar lá na lei dos mandamentos, serve de sinal para separar o povo. O próprio Jesus nos deu o exemplo e agora diz que Deus não muda o que escreveu. Porque Ele próprio escreveu com o seu dedo em tábuas de pedra. Então, sétima razão para se guardar o sábado ou porquê o sábado. Ele foi feito para quem? Temos que falar para mim. Se falarmos para nós, estamos a pôr muita gente e está-se a tornar mais sem importância. Quando é para mim, é direto para mim. Então vemos que o sábado ele foi feito para mim. E essa é a sétima razão. Podemos ver isso em Marcos capítulo 2. Estávamos em Tiago, continuamos ainda no Novo Testamento. Antes de Lucas e depois de Mateus. Marcos capítulo 2 e o versículo 27 e 28. Pedi ao irmão Peixoto, se pudesse ler para nós, faz favor. E prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De modo que o Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado. Amém. Então o sábado foi feito por causa do... lá no Éden. E é verdade. Quem era o homem que estava no Éden? Adão. Então o sábado foi feito por causa de Adão. E de toda a sua descendência. Não era só para Adão. Lembrando que há um Deus criador de todas as coisas. E aqui diz que até o Filho do Homem, estão a falar de Jesus, é Senhor do sábado. Isso é mais importante que o sábado. E muitos dizem, agora Cristo é o fim da lei, Cristo aboliu o sábado. Isso é muito mau. Isso é o que eles querem, é o que o inimigo quer fazer. Senhor do sábado, nós vamos ver mais à frente, foi o próprio Cristo que fez o sábado. Por isso ele é Senhor do sábado, ele é o autor, ele é o criador do sábado. Vemos que o Pai e o Filho foi quem criaram todas as coisas. Está escrito que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E tudo que existe, não é? Tudo que se mantém, a vida, a paz que nós ainda temos, é porque Deus ainda cuida de nós. O próprio Cristo cuida de nós. Nós podemos acompanhar essa afirmação no livro de Desviar Todas as Nações, capítulo 29. Os irmãos depois podem acompanhar. Vamos tentar ler aqui. Eu vou tentar ler aqui. Nos diz assim: assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Essas palavras acham-se repletas de instruções e conforto. Por haver o sábado sido feito para o homem, é o dia do Senhor. Pertence a Cristo, pois todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós podemos encontrar isso em João capítulo 1, versículo 13. Uma vez que Ele fez todas as coisas, fez também o sábado. Este foi por Ele posto à parte como lembrança da criação. Mostra-o como Criador, tanto como Santificador. Declara que aquele que criou todas as coisas no céu e na terra, e por quem todas as coisas se mantêm unidas, é a cabeça da Igreja, e que por seu poder somos reconciliados com Deus. Então mostra aqui realmente, irmãos. Eu poderia terminar aqui o culto já a dizer que temos razões suficientes, realmente, que o sábado é o dia do Senhor, e que o sábado jamais será anulado. E vemos aqui que o próprio Jesus, sendo o Senhor do sábado, Ele próprio criou. E criou o sábado para quem? Para que o homem possa ter tempo para Deus. Nós durante a semana estamos cheios de trabalhos. Uns trabalham até tarde, não têm tempo para chegar a casa e ler um bocadinho da Bíblia. Têm a vida tão atarefada que não têm um bocadinho de tempo. Então Deus diz, eu já sabia que isto ia acontecer no futuro. Então vou separar um dia para ti. O dia pertence a Deus, porque o sábado é do Senhor, não é nosso. E Deus nos dá esse sábado para termos comunhão com Ele. Deus chama assim, filho, tens tanta coisa para fazer, não tens tempo para o teu pai, não tens tempo para mim, então podes fazer tudo. 6 dias para ti, só te peço um. Deus não disse, ora, só tens um e 6 dias para mim. Deus ainda irmãos, o que é que podemos dizer mais de Deus em relação a isso? Ele sabia que o homem ia se fatigar com trabalhos, com negócios, não ia ter tempo para nada. Nem para os filhos tem tempo. Quanto mais para Deus. Então vemos que Deus convida não só o homem, mas toda a família, que também cuida dos animais e também do estrangeiro. Vemos aqui realmente o amor de Deus, a misericórdia, já vendo o futuro, do que é que nós precisávamos. Realmente o sábado ele é muito importante.
Oitava razão, a sétima razão foi que o sábado foi feito para mim, e agora vemos aqui na oitava razão que o sábado foi feito, afinal não é só para mim, agora já podemos pôr aqui todos. Nós podemos acompanhar em Isaías capítulo 56, vamos um bocadinho atrás. Isaías capítulo 56. E o versículo 2, e depois o 6 e o 7. E vamos ver que o sábado foi feito não só para mim, mas para todos. Vamos já ver aqui. O versículo 2 nos diz assim: Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto. Do quê? Que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de fazer algum mal, principalmente no sábado. Versículo 6. Não só o homem e o filho do homem, mas o versículo 6 nos diz: E aos filhos dos estrangeiros, que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Deus promete a esses estrangeiros que não fazem parte do povo de Deus, Deus promete também a eles algo. E mostra que realmente o sábado não era só para o povo de Israel, foi dado a Adão para toda a humanidade. E ele chama agora os estrangeiros a aceitarem a adoração, a aceitarem este Deus, a permanecerem fiéis a Ele, a abraçarem esta aliança. Versículo 7. Também a eles, aos estrangeiros, os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então vemos aqui um motivo mais que suficiente para aceitarmos o sábado. Irmãos, eu posso dizer que eu guardava o domingo. Eu era católico, normal, cresci, aprendi assim e vivi assim, até o ponto em que Deus me chamou. E através da sua palavra, Ele chamou-me a muitas coisas erradas que eu fazia, pensava que era certo, então Ele mostrou-me e orientou-me. Então eu procurei quem guardasse o sábado. O problema é que eu também trabalhava no dia de sábado. E eu agora queria me batizar, queria fazer uma aliança com Deus, queria aceitar a Deus e queria fazer parte. Eu era estrangeiro e agora queria fazer parte desta aliança. Foi uma luta muito grande, ter que enfrentar os meus patrões e dizer: olha, ao sábado eu não posso trabalhar mais. Só que eu trabalhava só o sábado de manhã, mas nós guardámos o sábado do pôr do sol, de sexta-feira, ao pôr do sol de sábado, e guardámos o sábado. O problema é que eu tinha que sair no inverno às 5 horas. E estar a trabalhar agora, a dizer aos patrões: olha, eu agora quero guardar o sábado, vou ser batizado e quero ser um exemplo. E não posso dizer: olha, devemos guardar o sábado e eu trabalho no sábado. Não faz sentido nenhum. Ou não devemos adorar a imagem de escultura. Eu ter imagens lá. Eu também tive uma imagem no areia, lá no meu jardim. Foi uma luta, mas graças a Deus, quem é por mim, quem é comigo, quem é por mim, realmente vemos que Deus, aquele que diz: aquele que me honrar, eu o honrarei. E foi uma luta, mas graças a Deus consegui. Tive que enfrentar os patrões, tive que dizer: olha, tem que ser assim, olha, se não der, então vou ter que me despedir. Quem hoje é que sacrifica o emprego ou outra coisa qualquer para guardar o sábado? Foi difícil, irmãos, foi muito difícil. Mas graças a Deus ainda continuei a trabalhar, saí ao pôr do sol, ia trabalhar mais cedo, meia hora, para compensar as horas do sábado. E ainda andei assim há alguns anos. Entretanto, essa empresa fechou e agora fui para outra empresa, também dentro do mesmo ramo. Na entrevista estava tudo muito bem. Eu disse as qualidades que tinha, o que é que sabia fazer, e ele: está tudo muito bem. E eu disse: pois, está tudo muito bem, mas não está. É que há uma pequena coisa. É que eu guardo o sábado. Nós ao sábado não trabalhamos. Pois, mas o sábado não começa no sábado. E aqui eu ao pôr do sol tenho que sair mais cedo. Eu teria que sair às 5 horas no horário de inverno. E eles ficaram assim: eu disse: mas também à sexta-feira nós não temos muito trabalho. E eu: nossa Senhora, estou-me a dar todos os argumentos para eu trabalhar e guardar o teu sábado. O que mais eu posso pedir a Deus? Irmão, mas isto foi fruto de muita oração. De pedir a Deus, porque eu estava com ideias de trabalhar para fora. Então Deus me orientou e disse que realmente era ali que eu devia estar. Ele preparou todas as coisas. Eu orei muito a Deus: Senhor, eu sabes que eu quero trabalhar, que eu preciso trabalhar, mas também quero guardar o teu sábado, quero ser fiel a ti. Então eu orei para que Deus tocasse no coração dos patrões e que tudo fosse preparado por Deus. E realmente chegamos para... Realmente confiarmos em Deus é o que faz tudo. Realmente devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. E vemos realmente que Deus fez isso comigo, pode fazer com qualquer um de nós. Amém. É difícil a batalha, é verdade, é difícil. Amém. Mas são poucos aqueles que querem trabalhar nesse propósito de ser fiéis a Deus. E eu disse que eu tinha aqui esses princípios. O princípio era guardar o sábado. Também tinha um princípio que não era mentir.
É que no negócio temos que mentir, dizer, não temos isto, não temos aquilo. E aos poucos e poucos estamos a calijar a consciência, porque a nossa consciência diz que temos. E se eu digo que não tenho, eu estou a violar a consciência. Isso é muito grave, porque aos poucos e poucos ela fica autorizada e acabamos por nem distinguir o certo e o errado. Isso foi um problema muito grande. Então, eu preferia dizer a verdade, ou quando alguém telefonar, temos isto. Eu tenho que dizer a esse fornecedor, porque é fornecedor que não temos. Eu esperei que eu vou passar à minha colega. Bem, eu não posso mentir, eles sabem disso, eles sabiam disso. E pronto, mas entretanto resolveu-se lá um assunto para eu também não ter que mentir. Eu prefiro dizer a verdade, tenho isto, mas não posso disponibilizar, tá, né? E eles vão compreender, lógico. Então é melhor dizer a verdade do que mentir. O Martim Lutero disse, antes morrer do que pecar. Estou a ver que ponto, então é melhor morrer do que pecar. Mas os dois pecam tanto que é indiferente mentir, é indiferente roubar, é indiferente adulterar, é indiferente tudo isso. É indiferente o sábado, hoje é tudo indiferente e acabam por ter a consciência queimada e já não sabem o que é certo do que é errado. No Deserto das Nações, capítulo 26, nos fala sobre o que abrange a todos o sábado. Diz, estas palavras se aplicam à era cristã, como se vê pelo contexto. Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já se ajuntaram. Isaías 56, versículo 8. Aqui está prefigurado o ajuntamento dos gentios pelo Evangelho. E sobre os que então honram o sábado é pronunciado uma bênção. Amém? Dessa forma, o dever relativo ao quarto mandamento estende-se através da crucifixão, da ressurreição e da ascensão de Cristo, até ao tempo em que seus servos, os discípulos, deveriam pregar a todas as nações a mensagem das alegres novas. Então o sábado é uma bênção, faz parte da crucifixão, da ressurreição e da ascensão de Cristo. E continuando ainda esse propósito, é espalhar esse Evangelho, através dos apóstolos, das boas novas, da salvação, isto é, a morte. Porque todos nós morremos, não é? Mas através de Cristo seremos ressuscitados. E isso é a esperança que nos mantém vivos, é a esperança que guardamos o sábado. Então sabemos que, ainda que vamos ao pó, à morte, seremos à sepultura, saberemos que quando Jesus vier, irá ressuscitar todos os que creram, todos que abraçaram esta aliança e aceitaram a Jesus como seu Salvador. Então seremos ressuscitados para sermos levados com Ele. Aqueles que não aceitaram, mas tiveram a oportunidade, infelizmente, diz a Bíblia que eles terão que ser destruídos. Aliás, eles até vão desejar ser destruídos, porque viver uma vida eterna sobre esta lei, que eles não queriam nada com ela, e ter que viver num mundo onde não haverá mais dor, mais sofrimento, mais morte, praticamente viver a eternidade debaixo de alguém que não aceitou, seria uma tortura, não acham? Não acham? Viver uma eternidade debaixo de uma lei tão santa, tão justa? Bem, realmente Deus vai ser justo em também destruir aqueles que não aceitaram, aqueles que se rebelaram contra Deus. Então passamos agora à nona. Estamos quase no fim. A nona razão de guardar o sábado, porque o sábado, é que é exemplo para não cair na desobediência. É um exemplo para nós. E nós vamos buscar então o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 9, 10 e 11. Vamos lá ver o que é que o apóstolo Paulo falou ao povo hebreu, aos cristãos. Capítulo 4, versículo 9 e 11. 9, 10 e 11. Portanto, resta ainda um repouso sabático para quem? Ao povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Vamos a falar aqui um exemplo. Versículo 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Nós aqui temos que saber o relato do povo de Israel, um povo rebelde, não é? Nós falamos na semana passada da casa rebelde, num povo que estava sempre a murmurar, nunca estava satisfeito. Saíram do Egito, vamos para aqui, saíram do Egito para ir para o deserto, vamos para aqui para morrer, não há água no deserto. Né? Deus providenciou água através da rocha, Moisés feriu a rocha e saía água para alimentar, para saciar a sede e para se lavarem, etc., para o povo. Não tinha comida no deserto, Deus fazia chover o pão do céu, o maná. Eles estavam cansados de maná, eles queriam carne. O povo educá-los a ter uma alimentação especial para que eles se preparassem, para herdar a terra, né?
Então eles tinham que ter uma alimentação especial, um tratamento especial, uma lei especial para agora herdar uma terra e serem o representante de Deus, o representante da lei aqui na terra. Infelizmente este povo foi ingrato e pela desobediência nós sabemos que num só dia morreram 21, 23 ou 24 mil num só dia. Pela desobediência, porque se juntaram com outros povos, a começar a adorar outros deuses, enfim, até se a prostituir. Então vemos aqui realmente mais um motivo. Portanto, resta ainda um repouso sabático. Um repouso para quem? Para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso, porque aquele que entrou no seu descanso, estamos a falar de Cristo, e ele, quando morreu, ele foi crucificado numa sexta, descansou no sábado, nós vamos ver a importância porque é que ele descansou no sábado, porque o sábado não se muda, e ressuscitou no primeiro dia da semana. Hoje muitos dizem, ressuscitou no primeiro dia da semana, então vamos guardar o domingo, o primeiro dia da semana. Só que esquecem que Jesus deu o exemplo. E aqui diz, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, Cristo. Como Deus as suas, lá na criação. Procuremos depois entrar naquele repouso. E o repouso é no sábado, mas não só no sábado, nós teremos repouso também em Cristo. Filhos e filhas de Deus, um livro de meditação, 10 de março, temos lá escrito o seguinte: caso estejam dispostos a aprender o que é mansidão e humildade de coração na escola de Cristo, certamente Ele lhes dará descanso e paz. É uma luta terrivelmente árdua o que é renunciarem à própria vontade, aos seus caminhos. Aprendida, porém, essa lição de quê? De renúncia, não é? Essa lição encontrarão descanso e paz. O quê? O orgulho, o egoísmo e a ambição precisam ser vencidos. A luta, afinal, não é contra o vizinho, nem contra o patrão, nem contra... É contra eu mesmo. É contra o meu orgulho, o egoísmo e a minha ambição. Elas precisam ser vencidas. Se eu querer, isto é o meu querer, precisa fundir-se com o de Cristo. A vida toda pode se tornar um constante sacrifício de amor, sendo cada ação um testemunho e cada palavra uma expressão desse amor. É claro que nós, quando negamos a nós mesmos para seguirmos este caminho, muitos não vão reparar, muitos não vão querer saber. Mas o que importa é que nós tomamos uma decisão de seguir e unir-nos a nossa vontade com a vontade de Cristo. E que Ele nos ajude realmente a vencer o orgulho, o egoísmo e as nossas ambições, que são egoístas. Nossas ambições nunca são para a glória de Deus. Essa é a nossa inclinação para o mal, é o coração enganoso que é o nosso. Então vemos aqui grandes exemplos de que realmente só em Cristo temos essa paz. Nós podemos esforçar-nos para atingir as nossas metas, mas nunca vamos estar satisfeitos. Nunca. O homem nunca está satisfeito. Pode ter o dinheiro de todo o mundo, mas nunca está satisfeito. Porque não tem a única coisa que o completa, que é o amor de Deus em si. Só Cristo nos pode completar. Faz sentido. Porquê? Porque tanto um rico como um pobre pode ter Cristo. Isto é, um pobre nunca pode ter aquilo que um rico tem, não é? Então estávamos a beneficiar os ricos. Mas Deus olha a todos por igual e beneficia a todos por igual. Portanto, um rico como um pobre pode ter a Cristo. Sem dinheiro algum. Basta aceitá-lo. Pela fé. E realmente ao fazermos isto, somos mais que felizes. Porque isso é a vida de um cristão. Sempre alegre. Podemos passar por lutas, por dificuldades. Mas a fé no amor de Cristo, quem nos poderá separar? Diz o apóstolo Paulo. Quem nos poderá separar do amor de Cristo? E último motivo, a última razão porque eu sábado e porque eu guardar o sábado. Irmão, só falamos no sábado, eu nem falei no resto da lei. Um tema só no mandamento. O sábado. É que o sábado estará na eternidade. E os irmãos perguntam, é sério? O sábado que hoje temos aqui, também na eternidade, também teremos o sábado? Vamos lá ver então. Isaías capítulo 66, vamos um bocadinho atrás. Falamos muito do livro de Isaías. No capítulo 66, que é o último capítulo de Isaías, fala lá nos novos céus e na nova terra que Deus irá fazer. Nós sabemos que o mundo vai ser destruído. Aqueles que não sabem, este mundo vai ser queimado. Temos então no capítulo 66, versículo 22 e 23. Pedi ao irmão Peixoto para ler para nós, faz favor. Pois diz o Senhor, assim como os novos céus e a nova terra que farei durarão diante de mim, assim a vossa posteridade e o vosso nome durarão. E acontecerá que toda a humanidade virá a durar diante de mim, desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, diz o Senhor. Amém.
Interessante. Diz que os novos céus e a nova terra que Deus vai criar, depois de terminar essa história do pecado, diz que toda a humanidade significa todos os salvos na nova terra, irão adorar o Deus de uma lua nova à outra e interessante. De um sábado ao outro iremos adorar a Deus. Então se aqui já estamos a fazer isto, lá não será nada de novo. Será uma alegria poder também adorar nosso Deus, ter um tempo para Ele, um dia. Realmente, agora aqueles que não querem saber disto aqui, será que vão querer saber disso lá? Interessante. Para terminar, então, estas 10 razões, nós podemos ficar só com a primeira, porque Deus criou o sábado para o homem. E vamos então ler-nos já todas as nações, páginas 769 e 770, que nos diz assim. No princípio, o Pai e o Filho repousaram no sábado após sua obra de criação, quando os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. O Criador e todos os seres celestiais se regozijavam na contemplação da gloriosa cena, a criação. As estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Está em Jó capítulo 38, versículo 7. Nos diz assim, quando se der a restauração de todas as coisas, as quais Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, o sábado da criação, o dia em que Jesus esteve no repouso, isto é, no sepulcro de José, será ainda o dia de descanso e regozijo. O céu e a terra se unirão em louvor quando, desde um sábado até o outro, as nações dos salvos se inclinarem em jubiloso culto a Deus e ao Cordeiro. Lindo, quando tudo for restaurado, quando os remidos forem ressuscitados e levados para a nova terra e novos céus que Deus vai fazer, então eles também estarão juntos, junto com os anjos, com alegria, a cultuar a Deus e o Cordeiro. Já todas as nações, página 283. As nações dos salvos não conhecerão outra lei, que não a do céu. Serão todos uma família unida e feliz, vestidos com vestes de louvor e gratidão. Sobrepujando a cena, cantarão as estrelas da manhã juntamente e os filhos de Deus jubilarão. Enquanto os céus e a terra durarem, continuará o sábado como sinal do poder do Criador. E quando o Éden florescer novamente na terra, o santo e divino dia de repouso será honrado por todos debaixo do sol. Porque está escrito, desde um sábado até o outro, os habitantes da glorificada nova terra irão adorar perante mim, diz o Senhor. Então, simplesmente, é uma promessa de Deus já desde o princípio. E será também assim na eternidade. Então vemos através deste maravilhoso tema, damos graças a Deus. Os irmãos esperam que tenha apontado isso, porque mais tarde vão dizer, porquê é que tu guardas o sábado e não o domingo? Simples, está escrito. Não é? E eu posso dizer, e porquê é que eu devo guardar o domingo? Pois, pior é que a palavra domingo nem aparece na Bíblia. Complicado, não é? Então vamos obedecer a quem? Aos homens, porque a maioria guardam o domingo, ou a Deus? Deus pede-nos para lembrar, pede-nos para fazer parte desta família aqui na terra e futuramente no céu. Então, Deus abençoe realmente através deste tema e que todos os irmãos possam fazer parte desta maravilhosa família, já aqui e também na eternidade. Deus abençoe, é um desejo, em nome de Jesus.